Olá para todos. Estou passando para agradecer, certo? Por todo o carinho que eu venho recebendo nesses últimos tempos. Eu já sempre venho reforçando para vocês. E hoje, meus queridos amigos, seguidores, pessoas que acompanham o nosso trabalho, nós estamos celebrando um mês que o nosso programa foi ao ar. Ele estreou. E hoje nós vamos ter um episódio também inédito, onde nós vamos fazer um compilado com as melhores respostas, com as melhores perguntas desses 3 últimos programas que nós gravamos. Então fique atento e acompanhe, porque já já a gente está no ar. E respondendo, porque eu recebo muitas perguntas, né? Assim, vou tirar algumas dúvidas para vocês rapidinho. O nosso programa, gente, ele é todo nas plataformas digitais. O que vocês acompanham são recortes no Instagram, tá? Mas a gente tem recortes também que vão para o Facebook. Mas o nosso foco, a íntegra do nosso programa, ele está aqui, onde vocês estão vendo aqui embaixo esse endereço, que é no YouTube. Então, para quem deseja assistir o nosso programa na íntegra, clica na nossa bio do nosso perfil do Instagram, o perfil @cheguemais, e lá você vai ser direcionado para o link do YouTube. Acompanha a gente, dê essa moral pra gente. Chegue mais. No Brasil e no mundo. Essa doença não escolhe classe social, essa doença não escolhe cor, ela não escolhe escolaridade. Então, como nutróloga, a gente trazer uma visão de que precisa-se tirar essa ideia que obesidade é só falta de força de vontade. Existe um preconceito, Sim. na verdade, muito grande. A primeira coisa que chama é que falar assim, você não tem vergonha na cara, crie vergonha na cara, vai emagrecer. Gente, é uma doença com múltiplos fatores, né? Fatores genéticos, fatores metabólicos, alimentares, comportamentais, como a nossa psicóloga aqui vai falar, nutricionais, atividade física. A gente tem a genética envolvida aí, né? Um gene que não gosta de fazer atividade física, outro gene que tem predileção por açúcar e gordura, pessoas que têm mais dificuldade em manter uma rotina saudável. Então, mas obesidade, as pessoas precisam entender a diferença entre estar acima do peso e de ser obeso. Tá? As pessoas podem não estar no padrão de beleza da sociedade, mas elas têm que estar buscando saúde. E é essa a missão da gente todo dia. Quando você perde 10% do peso, você já melhora a sua qualidade de sono, você já diminui a pressão arterial, você diminui a glicose. Mas as pessoas às vezes têm medo de dar a resistência insulínica. As pessoas têm medo de dar o primeiro passo porque imaginam uma meta impossível de ser atingida. Ela tem medo de chegar no profissional de saúde, e a gente fala sempre sobre acolhimento, né? Dizer, doutor, eu fui num profissional, mas eu tenho que perder 30 quilos, isso para mim é impossível. Misericórdia. Né? Então, é muito mais sobre o olhar de vamos cuidar da sua saúde, vamos ver como estão os seus exames. Olha, hoje você não está diabético, mas está caminhando para isso. Você está com resistência insulínica. Faz alguma atividade física? Não, então comece. Mas, antes de julgar que a pessoa não faz porque não quer, a gente precisa esticar a mão. Então, primeiro, antes de tudo, o que é que a gente sempre coloca em primeiro lugar? O ser humano. Então, nas minhas abordagens, eu sempre costumo falar que não existe um protocolo engessado, não existe algo perfeito que vá funcionar para todo mundo. Então, o papel da nutrição, o papel do nutricionista é justamente dar aquele apoio para o paciente, mas encontrar juntos a melhor dieta para ele, que vai funcionar para ele, de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas limitações, que funciona naquele momento. Então, muitas vezes também já chegaram diversos pacientes, e é engraçado que eles já vêm com o nome de dietas prontos. Eu quero fazer isso aqui. Mas não... Eu acho que eu sou um deles, eu já fui um deles. Mas quando a gente vai analisar fatores estão psicológicos, vendo aí, né? Metabolismo, né? O estilo de vida da pessoa não se encaixa para a realidade Como dela. nutricionista, você atribui esse crescente número de obesos aos novos comportamentos e hábitos alimentares? Sem dúvidas. E eu acho que um dos maiores desafios justamente é esse.
hoje o acesso a fast foods, a uma alimentação realmente mais rica em açúcar, enfim, tá bem maior. Então, assim, como tem esse acesso mais fácil, realmente as pessoas tendem a ter um consumo mais excessivo. Para a gente poder, os profissionais de educação física, segurar os alunos, né, tem que entender um pouco mais sobre a individualidade do aluno, tá? Então a gente precisa primeiro avaliar o aluno, né, tanto nas questões físicas, né, como encurtamento. A gente precisa também melhorar a flexibilidade e saber a dor do aluno, né? O que ele sente, o que ele quer melhorar. Então, A gente faz uma junção disso tudo e começa a trabalhar nos pontos que precisam melhorar. perfeito. Falando nesses pontos, você acha que a procura do aluno, ela se dá mais pela questão estética, os padrões que a gente fala, ou ele busca, quando ele recorre a uma academia, a um personal, a um profissional dessa área, realmente ele está preocupado com a saúde? Sei que você está super sarado, todo musculosão, mas bora lá. Olha, tem uns que vêm chegando assim, ó, eu quero barriga tanquinho, quero isso, quero aquilo, né? Mas a gente tem que primeiro prevalecer a saúde, né? Então a gente precisa ter objetividade na saúde. Antes de mais nada, Carlinhos, eu queria trazer uma questão que você trouxe no início da fala, né? Em relação a um direito humano que é o respeito. A gente precisa, sim, respeitar a diversidade, os diversos modos de ser e de existir, mas também não banalizar, não é? Um tema tão importante de saúde, não confundir o respeito com a negação dos prejuízos e nem também com uma aceitação alienante, que não está enxergando também os prejuízos que estão na saúde. O sobrepeso Até que ponto, já indica, até que né, ponto, algumas necessidades. você como psicóloga, acha que a gente deve considerar o fator chamado aceitação? É uma pergunta meio, mas assim, eu vou te perguntar. Até que ponto a gente pode considerar como fator de aceitação? Primeiro que a gente precisa trabalhar não só esse desejo e necessidade de cuidado do outro, e sim o trabalho no autocuidado, no autoamor, na autoestima. De fato, na psicoterapia, a gente vai fazer uma projeção temporal, uma investigação histórica, né, das histórias de vida do sujeito no passado, também dos contextos e relações do presente, e essa projeção de investigação social, ela vai trabalhando esse reconhecimento de alguns complexos, traumas, algumas necessidades também de valorização, de validação, de reconhecimento, de agradar o outro, vários perfil, comportamentos, né, que eu vão... sei que existem limites que você tem que falar em relação ao seu método de tratamento, mas geralmente qual o tipo de perfil de paciente que aparece com esse quadro? Ele deseja mais ou menos o quê? Olha, existem vários, tanto perfis comportamentais e demandas desde a infância, adolescência, que o cliente traz, como também alguns transtornos, às vezes uma depressão, uma ansiedade, ou alguns mistos também, até mesmo o transtorno bipolar, o borderline, em episódios mais depressivos. Existe, para complementar uma falta, às vezes para buscar prazer, né? Se busca vários tipos de consumo de tecnologia, de internet, consumo de roupas, de álcool, de comida, né? E a gente, quando fundou a Umbanda, os nossos mais velhos, quando fundaram, pegaram pequenas partes de várias religiões onde confiavam naqueles fundamentos e criaram essa nova religião. Pegamos parte da Jurema, o trabalho com as matas, pegamos o candomblé, o atabaque, que não tinha na Umbanda, né? Pegamos do espiritismo o passe, né? Então a gente foi pegando de cada parte de religiões para que a gente pudesse fazer essa religião funcionar de uma forma para todos, de muito axé. Certo. Para quem deseja hoje iniciar na Umbanda, qual é o primeiro passo? Existe um rito? Existe um tempo? Qual é o procedimento? Existe, a gente sempre recomenda que as pessoas frequentem por um tempo,
né, o templo que você esteja a fim de frequentar, para que você possa conhecer os ritos, os rituais, né, os preceitos, né, e aí sim, depois de um tempo, você conversa com o dirigente espiritual, fala da sua vontade e começa todos os rituais para sua iniciação, no caso, na Umbanda. Exu é orixá da comunicação. Da comunicação, é Olha a fala aí, do orixá profissionais da Exu. comunicação, não sabia. E assim, mediante essa força, esse orixá, esse vento, que se constrói o candomblé. Né? O candomblé é uma religião milenar, bilenar, né, de origem, né, Yorubá, Banto. Porém, o culto ao orixá no Brasil, né, ele vem de junções de nações africanas, né, com resquícios de escravidão. E aí no Brasil tem os grandes troncos e se perpetua o candomblé no Brasil, né? Então a gente tem algumas raízes que vêm com as 3 rainhas que, né, aportaram em Salvador, na Bahia, e dali ramifica para todo o Brasil. Todas duas, essa pergunta é para os dois, são religiões de matrizes africanas. Africana, com certeza. Isso. A base de culto, né, são os orixás, são os iquices, são os voduns, né, que tudo são nomenclaturas de energias brutas da natureza que perpetua, né, em forma de orixá. Então, em regiões da África, cultuar um otar, que é uma pedra, é primordial para que dê certo, para que a energia do axé, né, possa emanar ali. Então, um otar representa Xangô, o Inã, que é o fogo, representa Yansan, né, as folhas, as içabas, os euês, representam Ossan. Existe, eu vejo muito quando os pais, eles levam suas crianças, levam seus filhos, né, aos terreiros, e eu não consigo compreender o porquê que essas pessoas têm essa trava sobre isso, porque assim como você leva uma criança à missa, a um culto evangélico, a um culto espírita, eu não consigo compreender qual o problema tá, e essa é a minha opinião, e eu não vou mudar por isso, não adianta, porque eu não consigo compreender qual o problema de eu levar um filho meu ao lugar que eu cultuo a minha espiritualidade. Se eu preciso falar com vocês. E eu quero perguntar isso para vocês. Existe alguma idade mínima? Existe algo que se proíba? Existe alguma proibição em relação a isso? Pai Juan, por favor. Não, de forma alguma, ao contrário, né? Não só a Umbanda, mas o Candomblé também é a escola da vida, né? Lá que a gente aprende a conviver com as pessoas, né? A respeitar os mais novos, respeitar os mais velhos, aquele alimento ser sagrado, respeitar a natureza, né? Oxóssi, Ossan, né? O mar, que é a própria Iemanjá, eu sempre falo que você não vai ver Iemanjá no mar. Iemanjá é todo o mar que abraça o mundo, né? Então a gente ensina na escola da Umbanda, né? Que é uma religião que vai tentar te ligar ao sagrado, depende muito do que você quer, né, a respeitar todos. E eu acho que o respeito é o início, né, da vida de qualquer pessoa. Então, existe algum processo de introdução? Por exemplo, as crianças, elas são apresentadas a essa espiritualidade de uma forma mais lúdica, existe o batizado, de uma forma mais né, diferenciada? A gente, no meu caso, lá no meu terreiro, a gente tem a escolinha de Seu Zé, que é uma escola só para crianças, que a gente está ensinando e vai ensinar cada vez mais, né, as palavras também que a gente fala na Umbanda, as orações, os ritos, as lendas, né, que tem, né, os itãs no Candomblé, que a gente tem as historinhas. Então a gente está ensinando as crianças, né, a como respeitar, e por mais que elas não sigam no caminho, elas vão saber que não é nada ruim, né? Perfeito. Então, Pai Alain de Xangô, não existe idade e não existe nenhuma proibição, até mesmo legal para isso, tá? Preconceituosos de plantão. Por favor, Pai. Eu sou exemplo vivo disso, né? Primeiro transe que eu tive uma sensação diferente no meu corpo, né? No meu ori, na minha cabeça, eu tinha 6 anos de idade, né? Foi num ato de primeira comunhão na igreja católica, e eu entrei numa crise de riso. Eu lembro perfeitamente assim desse e foi onde teve um olhar diferente, né, da minha família para essa questão espiritual. Então a criança, né, dentro do candomblé é o princípio de tudo, né? São os ibejes, é o que os herês são os herês, exatamente. Então, quando a gente está a tradição de São Cosme e São Damião, que é ofertado caruru, que é feito. Eu ia para muito caruru quando era criança, viu, minha gente?
E tinha gente que proibia, mas eu ia, eu gostava. Então, Pode falar. falar sobre esse sincretismo também, a gente agradece muito a Umbanda, que a Umbanda foi uma das grandes responsáveis de trazer esse sagrado católico para dentro da espiritualidade, né, de matriz africana, e tem seus pontos positivos, né, e também tem aqueles pontos chatos que a gente tá aqui justamente para mudar isso, educar que toda forma de fé e de crença a gente precisa respeitar, não pode ser, a gente não admite intolerantes, né? Então, quando fala de uma criança, né, dos herês, dos ibejes, quando eu digo que é o princípio de tudo, porque até mesmo no candomblé, quando a gente se recolhe para o nosso sagrado, quando dizem, fulano de tal entrou dentro de um quartinho, né? Esse quartinho tem nome, se chama Runcó. Existe um período específico que é determinado para cada filho? Existe para determinada obrigação que for feita, né? Se o noviço ele se recolhe para ser um iaô, para passar um período para se iniciar dentro da religião, dentro do candomblé, ele tem um período. Se ele vai tomar um bori, se ele vai receber um bori, que é o primeiro. O que é um bori? E é o específico bori, do candomblé. O bori é o primeiro passo quando a gente adentra o candomblé, que é quando a gente dá satisfação à nossa cabeça, é quando a gente alinha a nossa cabeça. Eu tô observando que você está com um acessório na sua cabeça. Isso se chama equeté em algumas nações. E a proteção do ori. Do ori, justamente. Vamos lá, eu vou começar aqui com Raí. Raí que tem 31 anos. Eu queria, Raí, que você falasse resumidamente, né, de como se deu essa sua trajetória até você virar um para-atleta de alto rendimento. Pode falar pra gente numa boa. Carlinhos, eu aos 19 anos eu tinha acabado de sair do ensino fundamental, ensino médio, quer dizer, e estava próximo a um colégio e fui para casa e um amigo meu me liga, aí vamos dar uma volta, passar na frente dos colégios, saída de colégio. Quantos anos você tinha? 19 anos. Com 19 anos, isso. Vamos passar pela frente dos colégios, né? Tinha acabado de sair, paquerando e tal. Sim, vamos. Aí passei por um, estava passando pro outro que foi no cruzamento. Aí um carro desceu a rua, bateu no fundo de minha moto. Eu saí desequilibrado e bati no fundo de outro carro que estava estacionado. No caso, você foi vítima de um acidente automobilístico. Foi. Aliás, motociclístico, foi. Aí, naquele momento, normalmente, é natural, quando você cai, a primeira coisa, tentar levantar. Você não mais conseguiu. Foi Ali o que você eu já perdeu os seus movimentos. Isso, foi o que eu tentei fazer. Quando eu fui lançado no fundo do outro carro, o carro estava estacionado, eu bati com a coluna e com a cabeça. Só que, como eu estava de capacete, caí acordado. Vou tentar levantar. Quando eu fui tentar levantar, já me senti pesado, não consegui. Eu disse, não. Eu era obeso mesmo, estava bem na acima média, do peso. Isso, Não estava tinha, na média. não tinha a doutora Norma Leite ainda na sua vida? Não tinha ainda não. Tinha 160 quilos, mais ou menos. Nossa, 160? Isso, eu sou alto, tenho 1,81, então bem grande mesmo. Tentei levantar, não consegui. Eu pensei o quê? Isso daí vai ser por conta de meu peso. Não vou me mexer, vou esperar o socorro chegar. Certo. Foi dito e feito. Esperei, chegamos lá no Hospital Itabaiana, sou Itabaiana, né? Ele é itabaianense, viu, minha gente? Esse povo é de Itabaiana e esse povo gosta de negócios. Aí, chegando no hospital, eu vi aquele murmurinho, o médico chamando minha mãe, meu pai, e vamos fazer esse teste. Aí fez um teste no meu pé. Aí, tá sentindo alguma coisa? Eu, nada. Tá sentindo alguma coisa aqui? Nada. Já comecei a ficar preocupado. Eu sei que ele chegou para minha mãe e disse, tem que transferir rápido. Você precisou ser transferido logo para um hospital que tivesse um aparato melhor. Aí veio aqui pro João, porque teve algum trauma, tinha que ir rápido para lá. Para poder passar pela avaliação de um neurologista. Isso. Na hora que chegou aqui no João, fazer exame e tal,
fez, aí é caso cirúrgico, rápido. E a gente tentou transferência para um hospital particular, só que estava sem vaga no dia. E tinha que aguardar. Nisso, aguardei ainda 2 dias, isso fazendo exames. Ainda não tinha sido finalizado o seu diagnóstico? Não, então, não deu diagnóstico. E sim, aí o mesmo médico que tinha cuidado disse, aí vamos, tem que correr. Aí questão de amizade, porque antigamente foi lá em 2011. Antigamente tinha mais isso de questão de amizade. Vamos tentar uma vaga no hospital e conseguiu aqui no Primavera. Foi quando você foi avaliado? Quando chegou no Primavera, eu lembro até hoje, Dr. Extânio foi quem chegou. Olha, vamos fazer sua cirurgia dia 3. Isso, qual foi o órgão que foi operado do seu corpo? A coluna. Na batida. Foi uma lesão de medula. Sim, isso. Aí eu tive uma lesão medular, afetando 5 vértebras e na altura da T11, que foi a lesão. Isso o médico me explicou bem depois, né? Só que naquele momento então, eu não sabia o que tinha acontecido, se era grave ou se não era. Então até aí eu tava tudo bem, tudo só flores. Então fiz a cirurgia no dia 3 de setembro de 2011, que dia 3 de setembro é a data do aniversário de meu pai, não tem como esquecer, né? Ele disse que foi até um presente para ele, essa cirurgia, e os médicos só me enganando, não, quando fizer a cirurgia vai voltar tudo ao normal, só que até então, da cintura para baixo, você não sentia nada. Você não conseguia mais sentir parte do seu corpo? Não sentia, parecia que estava tudo amputado, não tinha nada. Então, por isso que eu não sentia dor, também não estava sentindo nada. Então, depois disso, eu cheguei um dia lá no hospital, eu pedi para o médico entrar, minha mãe entrou junto, só que com meio que cara de choro. Eu pedi para ela, mãe, licença, que eu quero ter uma conversa com ele. Mas você achou que a equipe médica não queria lhe dar essa notícia por hora, ou que a equipe médica ainda tinha alguma esperança, na verdade, de reverter o seu quadro? Minha mãe já sabia, meu pai já sabia, não queria me falar, porque tipo um jovem de 19 anos receber uma notícia dessa seria uma pancada. Com o seu quadro emocional no isso. momento. Aí eu disse, não, mãe, com licença, eu quero conversar com o médico. A gente disse de homem para homem, nós dois, barbado, vamos conversar. Aí ele me explicou, aí você teve uma lesão medular, a altura da T11. Por enquanto você está sem movimentos. Possa ser que dure 7 dias, pode ser que dure 7 semanas, ou 7 meses, ou 7 anos, ou 70 anos. Certo. Então, a partir de agora você vai precisar de uma cadeira de rodas para se locomover e você vai viver sua vida. Eu até brinquei com ele, eu disse, pronto, se em 2 rodas eu já corri, imagine 4 rodinhas. Eu já conversei com ele, gente, anteriormente, porque nós temos nós somos pacientes, inclusive, do mesmo consultório. Isso. Nós somos tratados pela mesma médica, né, doutora Norma Leite, porque, como ele falou, ele também foi vítima da obesidade. E nesse período, eu acho que a situação dele, um dos agravantes, foi a questão do sobrepeso. Sim. Que você estava enfrentando. Com certeza. E isso me atrapalharia bastante. Só que eu não tinha ciência disso, né? Só que antes do acidente, eu já tinha marcado uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica. Isso. Ele é um paciente, tá, gente? Bariatrizado. Né? É esse o nome que chama. É o nome que se dá, né? Ele é um paciente que foi submetido a cirurgia bariátrica. Tá aqui fortão, ó. Todo musculosão. Agora. Mas ele é um paciente que foi submetido a cirurgia bariátrica. E com isso você conseguiu eliminar quantos quilos? Com esse procedimento? Com o procedimento, de início eu tinha conseguido emagrecer em média 25 quilos.
porque depois do acidente, no acidente estava com 160, depois do acidente, até me recuperar, cheguei até 135 quilos, 130 quilos, e com a bariátrica eu baixei para 110, a média disso. Toda a minha vida ali, a gente foi crescido ali no bairro Jabutiana, ali no Santa Lúcia. Certo. E antigamente ali era só morro. E como tinha uma jazida de terra, onde caçambas, máquinas trabalhavam, eu brincando mais os meninos, a gente acabou pulando o arame e ficou nessa área restrita brincando. E daí meu pai estava na rua, tinha saído, e os moleques brincando, acabei meio que me escondendo embaixo de uma caçamba. A caçamba estava desligada, e aí eu acho criança, né? Falaram... Isso você tinha 3 anos? 3 anos de idade. Aí falaram, seu pai vem ali, vou chamar ele. Aí nesse espanto que eu tive, eu acho, não lembro muito bem, eu acabei me escondendo embaixo da caçamba. E a caçamba estava ligada? Acho que estava ligada, desligada, não sei. Eu sei que acabei me escondendo embaixo e daí ela passou por cima da minha perna. Mas tipo assim, até hoje eu não entendi porque só uma perna, né? Que bom! Que bom que não foi as duas. Então, acabou passando por cima da perna e aí acabou amputando na hora. Partiu o membro ali e aí no hospital, tudo, correria. Certo. Você fala que você passou a conhecer o esporte aos 7 anos, na história que eu recebi aqui. Isso. Como foi essa sua introdução ao esporte com 7 anos? Na verdade, de 3 a 4 anos, eu ficava sempre internado no hospital por causa de infecção na cirurgia. Como era local, a localidade era de muita terra, sempre pegava inflamação. E aos 6, 7 anos de idade ali mais ou menos, com 6 anos e meio, com 6 anos e meio a 7 anos, eu comecei, eu não sabia pular, eu só andava de muleta, não sabia andar de bicicleta. E foi quando eu, na semana do amigo na academia, tinha a semana do amigo que fazia judô. Então seu primeiro esporte foi o judô? O primeiro esporte foi o judô, foi onde eu comecei a reviver, né? Comecei a aprender a pular. Eu não sabia ficar em pé sem muleta, o auxílio era muleta, então na academia, no judô, eu colocava a mão na parede e dava 2 pulos, colocava a mão na parede e 2 pulos. E aí quando era o randori, que era o treino livre, eu sempre fazia a luta solo. E aí você não tinha um parceiro, no caso? Eu não sabia ficar em pé, eu não tinha equilíbrio. Pessoal, esse rapaz, eu vou até pedir uma dentro, esse rapaz ele chegou aqui de moto, tá? Então vocês não pensem, superem o fator limitação, porque eles superaram. Esse aqui veio de Itabaiana dirigindo, tá? Apenas um carro automático, não é tão 100% adaptado como a gente acha. E esse rapaz chegou aqui nos estúdios de moto. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que coisa bacana, porque nem eu acreditei, achei que teria vindo de carro com alguém, não. Eles vieram só, tá? Um veio de moto e o outro veio de carro dirigindo.